Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe. Jaya Gauranitai, 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 Gauranitai. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, Haribo, Haribo. Mais um dia no ar, tendo essa oportunidade de falar sobre assuntos relevantes para a alma. Ontem teve uma pergunta, né, de uma pessoa, uma amiga querida. A aula de ontem eu falei sobre que o Senhor Shiva, ele, amando do Senhor Krishna, ele veio como Shankaracharya a esse mundo material para executar uma missão, né, que o Senhor Krishna falou para ele, né, inclusive Shankaracharya, que é o Senhor Shiva, vindo nessa missão, ele estabeleceu o quê? A filosofia do monismo, do impersonalismo. O monismo, né, onde a pessoa, no final, ela toma a conclusão, depois de uma vasta literatura que ele deixou, afinal de contas ele é o Senhor Shiva, né? O Senhor Shiva é o semideus mais elevado aqui desse universo, e ele deixou uma filosofia estabelecendo o impersonalismo, certo? É onde é a não dualidade, ou a adueita, né? Como é falado, né? A filosofia não dualista, onde no final você realiza que tudo é o Brahman, tudo é essa energia de Deus. Aí essa pessoa fez a pergunta, né, lá no site, perguntou: mas Telemão, mas fale mais sobre isso, porque Shankaracharya, porque o próprio Krishna enviaria o Senhor Shiva para pregar a filosofia impersonalista, que é completamente oposta à filosofia que o Senhor Krishna vem falar no Bhagavad Gita, né? Que é a filosofia dualista, onde existe sempre Deus, a alma suprema, e nós, as almas infinitesimais, partes integrantes dele. E aí eu entrei aqui na internet, né? Eu poderia falar aqui com minhas palavras, mas eu prefiro ler lá na internet, tá? Eu vou pegar aqui o texto e a gente vai falar sobre isso, o porquê, né, do Senhor Shiva ter sido mandado a esse mundo para pregar uma filosofia completamente contrária àquilo que o Senhor Krishna fala. Então temos que remontar um pouco aí ao passado para entender que o Senhor Shankara, né, o Senhor Shankaracharya, ele veio depois do Senhor Buda, certo? Depois do Senhor Buda, o Senhor Shiva apareceu nesse mundo para pregar. Mas por que ele fez isso? Então vamos lá para a história do Senhor Buda primeiro. O Senhor Buda também é um avatar de Vishnu, né? Certo? Então, é dito assim: os Vedas codificam instruções de acordo com a elegibilidade ou qualificação de vários seres vivos, especialmente os seres humanos. Então, os Vedas são esse sistema de codificação que dão as instruções, né, para os seres vivos em suas diversas posições receberem as instruções adequadas para se elevarem, né, ou purificarem as suas mentes através das práticas, dos deveres, e assim se purificarem e se restabelecerem no espírito, ok? Aí continua aqui nesse texto: no decorrer do tempo, os homens ignorantes
tomaram a ordem tamássica, o modo, a ordem tamássica, o modo da ignorância, como sendo a única instrução dos Vedas, e se dedicaram a uma extensa matança de animais, certo? Antes do advindo do Senhor Buda, que foi uma encarnação vinda com o propósito que a gente vai entender agora, os homens eles estavam pegando as escrituras e dando motivo para eles matarem os animais baseados, né, na seção do modo da ignorância da escritura védica, certo? Então vamos entendendo aí. Então se dedicaram a uma extensa matança de animais, às vezes até mesmo sacrificando seres humanos durante o culto aos semideuses. Entende? Então estavam usando os Vedas e estavam justificando a matança de animais e até mesmo de seres humanos, a semideuses, né, todos aqueles rituais, evidenciando que não, os Vedas falam que pode fazer isso. Né, na seção Karma Kanda do modo da ignorância. Aí, naquela época que estava acontecendo isso, né, o Senhor Krishna, né, o Senhor Supremo, ele desceu, né, como esse avatar, o Senhor Buda, e exteriormente rejeitou os ensinamentos dos Vedas para o bem-estar dos seres humanos, incapazes de compreender os verdadeiros ensinamentos dos Vedas, porque estava todo mundo em plena ignorância, e o Senhor Buda ele apareceu para pregar uma filosofia que rejeitaria, né? Não, assim, superficialmente ele rejeitou o significado dos Vedas, ou seja, ele veio para anular essa chamada autorização dos Vedas para matar, né, os animais, sacrificar seres humanos. Entende? Então, o Senhor Buda teve que vir, né, com toda a potência divina, e então aqui está falando nesse texto, isto implica que ele disputou e cancelou os seus próprios ensinamentos anteriores, propôs a futilidade da crença em Deus, e pregou para os seres humanos 4 nobres verdades para libertá-los de suas práticas violentas. Certo? Então, quer dizer que o Senhor Buda, geralmente as pessoas falam que essa filosofia é nihilista, a filosofia do vazio, não tem Deus, né, como a base ou a referência, não tem a Bhakti Yoga. Aí ele estabeleceu as 4 nobres verdades, né? Quem quiser saber, entra aí na internet. E para libertá-los, né? Aí ele libertar o quê? Os seres humanos das práticas não violentas. Em resumo, o Senhor Buda é um avatar enviado pelo seu... É o avatar do Senhor Vishnu, isso aí está lá no Srimad Bhagavatam, no terceiro canto, no primeiro canto, terceiro capítulo, onde explica que ele veio para parar a matança de animais, ou seja, a violência, certo? Baseada numa escritura dos Vedas, que os brahmanas daquela época estavam se justificando para manter essa violência. Lógico, isso aí está criando um padrão completamente negativo, né, para o planeta e para as pessoas que querem avançar espiritualmente. Então, Krishna ele veio na forma do Senhor Buda para isso, né? Às vezes a gente fala assim, não, mas quando Deus vem sempre tem um motivo, certo? Tem sempre uma história que a humanidade vai se degradando, e aí tem formas, né, que Deus é a inteligência suprema, então tem formas dele atuar na sociedade em questão, na época, na tradição, no que está seguindo, e o Senhor Buda veio para implantar a não violência e a compaixão, ou a misericórdia, né,
pelos outros seres vivos. Então, os budistas, geralmente, mesmo que eles não tenham essa filosofia de proximidade divina, eles têm esse sentimento da não violência e compaixão. São pessoas muito misericordiosas, né, que caminham baseados na filosofia do senhor Buda, que veio para rejeitar os Vedas como eles estavam sendo usados naquela época, certo? Então aqui fala aqui, ó, para libertá-los de suas práticas violentas. Este ato de Buda propiciou bênção instantânea para a humanidade nesse período, certo? Então é tipo assim, você pode estar acreditando em Deus, tal, mas se você está praticando atos contrários à sua evolução espiritual, isso é ruim. Então é melhor, às vezes, né, não acreditar em Deus e manter as boas qualidades nesse propósito, né, que Deus fez para mudar a mente da humanidade. Ele teve que fazer isso. Porque se você está pegando uma escritura e dentro da razão escritural você está dando motivo, não, está aqui, está confirmado nos Vedas que podemos sacrificar animais, tal. Em Kali Yuga não se pode nem pensar em sacrificar, né, os outros seres, certo? E também nessa escritura dita no Bhagavata que nem sannyasi, né, nem a ordem renunciada as pessoas têm qualidade para tomar nesse mundo. Então o negócio é bem assim, interessante, né? Então, ó, como o Buda foi o próprio Senhor Supremo, muitas pessoas resolveram seguir a Ahimsa Dharma, o caminho da não violência devido à sua influência. Como resultado da não violência, os corações dos seres humanos tornaram-se piedosos e suas qualificações aumentaram gradualmente, certo? Mesmo as pessoas não sabendo que Buda era o Senhor Supremo, ao seguirem o Senhor Buda ou colocarem respeito a esse ser, né, indiretamente eles estavam adorando a Deus sem saber, apesar até da filosofia negar essa coisa de Deus, de tudo, entende? E ao fazer isso e começarem a praticar a não violência, né, eles começaram a se sentir abençoados. E as qualificações espirituais aumentaram devido a esse freio contra a violência que estava se estabelecendo, né? Assim, aí vai com o Senhor Shiva agora. Assim que o Senhor Shiva apareceu como Shankaracharya, ele restabeleceu a autenticidade suprema e o decoro dos Vedas. O Senhor Buda veio para negar os Vedas, para estabelecer a não violência e a compaixão. Aí depois Shankaracharya foi mandado pelo Senhor Krishna para restabelecer os Vedas, certo? A autenticidade suprema. Porque até então, né, a mentalidade budista não tinha ligação com aquilo que se chama Deus. É mais uma coisa do vazio, tem toda uma história, né, da filosofia budista. Qualquer hora a gente pode tentar aí falar um pouco mais. E aqui está falando, né, nesse texto, assim que o Senhor Shiva apareceu, o Shankaracharya, ele restabeleceu a autenticidade suprema e o decoro dos Vedas, fundando a filosofia de Brahmakarana Vada, Brahman como a causa final. Em épocas posteriores, os fiéis Vaishnavas construíram a filosofia de Bhakti sobre esta mesma pedra. Então, o Shankaracharya, o Senhor Shiva, ele veio colocar essa filosofia de você se voltar para Deus, só que era impersonalista, era ainda no nível do Brahman. Estava se formando, né, a restituição dos Vedas dentro da filosofia do aspecto mais elevado de Deus, que é o pessoal.
o personalista, de acordo com a autoridade suprema do Senhor Krishna, né, no Bhagavad Gita. E depois Sri Chaitanya Mahaprabhu ele veio depois de Shankaracharya, né? Então Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Senhor, removeu as filosofias anteriores propagadas por meio de sua filosofia, Achintya Bheda Bheda Tattva, que é o princípio da simultânea e inconcebível distinção e não distinção. Ou seja, que tudo é igual a Deus, mas que tudo também é diferente de Deus. Então o Senhor Buda veio, negou os Vedas, Shankaracharya veio, restituiu os Vedas, mas com a característica impersonalista. A gente vai entender, eu separei outro trechinho aqui, que a gente vai entender por que era impersonalista. E depois, né, do seu Shankaracharya veio quem? Veio Chaitanya Mahaprabhu, que era o Krishna, nesse humor de Radharani, do amor a Deus, né, onde ele estabeleceu essa era de Kali Yuga, o alicerce da personalidade, do personalismo. Então, um era niilismo, primeiro, para tirar a razão, né, a constatação que os Vedas falavam coisa que não era para fazer. Então, veio o budismo, criou o niilismo, o vazio, depois, para suprimir esse vazio, veio o impersonalismo, que aí as pessoas já começaram a se voltar para Deus de novo, só que nessa abarcação, né, filosófica, que Deus era impessoal. E agora, 500 anos atrás, veio o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que estabeleceu realmente Krishna como a suprema personalidade de Deus, e foi restabelecido, né, os Vedas, né, o Bhagavatam. Aí veio o Srila Prabhupada também para aqui no Ocidente fazer esse trabalho também de negar esse vazio, né, que é o niilismo, que veio com o budismo, e negar o impersonalismo, que veio com o Shankaracharya. Aí agora Krishna restabeleceu, né, vindo ele pessoalmente como o Senhor Chaitanya, para estabelecer o personalismo, certo? Então essa é, em parte, né, a resposta para a pessoa aí que queria saber. Agora, aqui eu peguei mais um trechinho que ele fala assim, ó, embora não concordem com a filosofia de Shankara, os Vaishnavas o respeitam, porque compreendem que Shankara, né, o Senhor Shiva, veio a este mundo para uma missão especial. Como foi dito, tratava-se de um momento em que o ateísmo budista estava influenciando toda a Índia. Certo? Toda a Índia estava ateísta porque negaram, né, os Vedas, basicamente. Negaram Deus, como o Senhor Krishna, eles acreditavam no vazio. Então isso é um ateísmo, né? O ateísmo não significa também não acreditar em Deus. Achar que Deus é um vazio é um ateísmo também, uma forma de ateísmo. Então Shankara veio a esse mundo, a missão especial. Então, como foi dito, tratava-se de um momento em que o ateísta budista estava influenciando toda a Índia. E, portanto, não seria possível restaurar de forma direta o conceito puramente teísta da literatura védica. Se era todo mundo ateísta e você chegasse e colocasse assim, Deus é uma pessoa, era meio complicado. Né? Toda a Índia, tanto que o Senhor Buda depois de Shankaracharya, ele teve que sair da Índia, né? E aí ele foi para a filosofia, né, budista, não o Senhor Buda. A filosofia budista, depois do Senhor Shankaracharya, ela saiu da Índia e foi lá para a China, para o Japão, e está em todo mundo também. Certo? É uma filosofia, se você ler o Dhammapada, é uma filosofia bonita também, mas não tem esse Bhakti Yoga, não tem o culto de amor a Deus, né? Que é os Vaishnavas, né? E assim também com a filosofia de Shankaracharya, né? Tem o Shariraka Bhasya,
que é o comentário do Sr. Shiva aos Vedanta Sutras, né? Já a filosofia Vaishnava, o comentário é o Srimad Bhagavatam, entende? Então, realmente as pessoas foram, né, assimilando essa consciência, apesar de hoje muitas pessoas, a maioria ser impersonalista. Então, os impersonalistas, inclusive, eles interpretam o Bhagavad Gita de acordo com a mentalidade que o senhor Shiva Shankaracharya estabeleceu. É muito forte a filosofia de Shankaracharya, os argumentos. Eu já li, os argumentos dele são fantásticos, assim. Mas o Senhor Krishna, no Bhagavad Gita, né, quando você realmente se rende ao Senhor Krishna, você entende que foi uma artimanha em cima daquilo. Aí ele fala que assim Shankara fez o melhor que pôde para ajustar-se o tempo e as circunstâncias. Embora suas interpretações se assemelhem ao budismo, ele recorreu à autoridade da literatura védica e essa era a sua missão específica. Temos que compreender como e por que as coisas estão, né, acontecendo. Então agora vocês já sabem, né, quando falar sobre Shankaracharya, o Senhor Buda, teve uma historinha aí, de acordo com a situação, a circunstância, Deus desce ou envia um mestre ou envia um semideus, como foi o Shankaracharya, para cumprir uma missão especial, no caso de Shankaracharya, para restituir essa confiança, essa entrega a Deus, mesmo na forma do Brahman, porque ela era parecida com o budismo, né? Uma coisa mais do vazio, ou só de uma energia, né? E não podia logo colocar a pessoa Krishna ou Govinda diretamente. Entende? E aí o que acontece aqui? Ó, apesar disso, no final da sua vida, isso é muito importante, Shankara compôs estes 12 versos extremamente devocionais, os quais se tornaram muito famosos e começam com as palavras Bhaja Govindam, que significa adorem Govinda. Apesar do Sr. Shiva ter feito toda essa missão, né, o Sr. Shiva é um adorador de Krishna. E aí, lá no Govinda Bhasyam, tem esses versos que o Sr. Shankara colocou no final da vida dele, onde ele está identificando Govinda como a suprema personalidade de Deus, a causa de todas as causas. Então, se vocês quiserem ouvir, né, ver, deve ter na internet, vê aí, Govinda Bhasyam, ou Bhaja Govinda, né, que é os versos que ele fez para Krishna, porque ele não conseguiu mentir, né, vamos dizer assim, tanto tempo, porque é um devoto puro de Krishna. Às vezes ele estava até fazendo aí esse serviço a contragosto, né? Parece que ele não queria fazer esse serviço, né, de fazer as pessoas acreditarem em Deus como algo personalista, e ele usou todo o poder, né? O Sr. Shiva é o semideus mais poderoso desse universo, assim, tem uma inteligência infinita, onisciente. E aí ele prega qualquer filosofia e realmente, né, até o próprio Chaitanya Mahaprabhu falou, se vocês tenham cuidado ao estudar, né, a filosofia de Shankaracharya, que ela é muito atrativa, ela vai talvez convencer vocês de que Krishna é impessoal. Então o Sr. Chaitanya falou assim, não, se você ainda é fraco devocionalmente, o ideal seria você não estudar muito essa filosofia do impersonalismo, certo? Assim também é a concepção budista de um vazio, certo? Então, temos que ter essa noção, né, vamos dizer assim, de onde nós estamos pisando nesse terreno rico, fértil, da filosofia, de várias pessoas que têm, né, esse poder monstruoso de criar
uma narrativa espiritual, onde você fica convencido de várias coisas que não são o fato final. Por isso que o Bhagavad Gita, o Srila Prabhupada, ele foi enviado por Krishna para fazer o quê? Ó, o Bhagavad Gita, né, como ele é. Não sei se dá para ler aqui. O Bhagavad Gita como ele é. Certo? Mostrando realmente quem é Krishna, como devemos entender toda essa história. Não precisamos brigar com os impersonalistas, porque automaticamente, quando você está rendido aos pés de lótus do Senhor Krishna, você já está situado em Brahman, na energia espiritual. Você só não pode esquecer que existe um centro supremo que está emanando esse Brahman, certo? Essa refulgência luminosa que manifesta todas as coisas. Todo o mundo material, o mundo espiritual, essas diferenciações de potências interna e potência externa, nada mais são do que o Brahman. É uma criação maravilhosa de Krishna. Krishna está criando ali junto com Baladeva, desde Vrindavana, os Vaikunthas e também todos os universos materiais que estão dentro da energia externa. Tudo está dentro da onisciência de Krishna, né? Satit, Anantit, Tit Vigraha. Krishna é a consciência suprema que abarca, né, tudo aquilo que se chama Sat, a existência. Tudo está dentro de Krishna, certo? E ao mesmo tempo tudo está fora de Krishna, no plano absoluto, né? Apesar de a gente falar fora e dentro, a gente compreende que tudo é Krishna se manifestando e ele nunca deixa de ser ele mesmo, como a pessoa absoluta, o centro causal, né? A causa de todas as causas, sem causa, sem origem, de tudo que existe. É isso que o Senhor Krishna está nos explicando. E aí o Senhor Chaitanya, depois, né, de Buda, Shankaracharya, o Senhor Chaitanya veio e explicou a filosofia Tincha Beda Beda Tattva. Significa que Deus é inconcebivelmente, isso aí por causa do plano absoluto, igual a tudo e diferente de tudo. Deu para entender? Isso é maravilhoso estarmos, né, conscientes dessa expressão de Deus de acordo com as circunstâncias e as situações. Tá? Bom, eu espero aqui ter respondido, né, a pergunta, acho que foi da Sandra, né, que me perguntou, para eu dar uma profundidade maior nessas palavras que eu falei numa aula passada, e que essa palestra possa servir para muitas pessoas entenderem como que apareceu, né, essa filosofia chamada impersonalista e como apareceu essa filosofia nihilista, que negou Deus. Uma negou Deus e outra falou que Deus é uma energia. Depois do Senhor Chaitanya, que é o próprio Krishna, veio, né, exemplificando um devoto puro de Krishna e estabeleceu, finalmente, aqui em Kali Yuga, a verdadeira, né, e máxima filosofia, que depois, né, pegou a base, né, um pegou a base do outro, e o Senhor Chaitanya estabeleceu a Bhakti Yoga, devoção pura por Krishna, a suprema personalidade de Deus, e aí nos deu esse presente maravilhoso que é cantar, né, o Mahamantra, né, o santo nome de Deus, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, essa é a conclusão final, né, que nos leva, né, até o Mestre Cristo, quando a gente lê algumas coisas deles lá do Mestre Cristo, né, ele diz: amai a Deus sobre todas as coisas. O Senhor Jesus, né, com certeza ele esteve na Índia, porque a filosofia dele é bem védica também. O jeito dele se expressar, parece que ele esteve no Tibete, então ele
carrega um pouco da filosofia daqui, uma pouco da Índia, mas a base dele é amar a Deus. Só que ele não explicou quem é Deus. Talvez porque lá na circunstância, lá da época que ele estava pregando na tradição, lá na Judéia, ele não podia trazer uma linguagem oriental para os judeus, né? Então ele falou do melhor jeito, explicou a ética, explicou tudo bonitinho, explicou coisas por parábolas, falou expressões místicas, mas naquela época o pessoal ainda estava, né, meio atrasado, certo? E assim Deus vai trabalhando com seus devotos. Para cada época, aquilo que é necessário, mas o que Krishna sempre pretende é que as pessoas mantenham esse padrão de estar amando a Deus. Nem que seja como o senhor Shiva veio aqui, pelo menos, né, Krishna falou assim, pelo menos eles vão começar a se voltar para mim dentro da filosofia impersonalista. Não podia ficar igual o senhor Buda fez, que negava esse conceito de Deus, que gerou um ateísmo, apesar da filosofia do senhor Buda, pelo menos para mim, essa é uma filosofia muito bonita, onde você desenvolve, né, compaixão, a não violência, que você desenvolve amor pelos outros seres, você faz caridade, enfim, tudo deve ser complementado dentro de um entendimento. Não, budista é isso, é ateísta, não. Na época teve que fazer isso, né? Na época também o pessoal estava usando a filosofia védica no modo da ignorância, para fazer coisas que são autorizadas. Aqui em Kali Yuga não se pode matar animais. Por isso que o nosso planeta ele tem reações, né? Todo mundo está sujeito a uma psicosfera muito negativa. O karma do planeta Terra, em função das pessoas que estão, né, tanto matando os animais quanto aqueles que estão comendo, porque através do comer, aceitar, né, através do comer a carne, indiretamente você está aceitando que os outros matem para você comer. É igual droga, né? A droga só existe porque tem alguém que está consumindo. Então, tanto lá o traficante quanto o consumidor estão pegando a mesma carga. Se não houvesse consumidor, naturalmente não haveria, né, o traficante ou aquele que produz a droga. E dessa maneira com tudo. Então, estava criando uma condição muito negativa para o planeta Terra. Imagina, você matando os animais e ainda se baseando numa autoridade escritural, onde você fala, não, Deus falou que pode fazer isso. E não tem contra-argumentos, porque está escrito lá que as pessoas, no modo da ignorância, né, tipo assim, você vai matar aquele ser, mas aí você tem que entender que na outra vida, aquele ser que você matou vai te matar. Mas aí, às vezes, eles manipulam as escrituras e começam a fazer com que a violência seja algo natural, está aqui na escritura. Então, isso aí Deus não admitiu, né? Ele falou assim, o pessoal ali já está no modo da ignorância bravo, já está interpretando minhas palavras, está praticando violência, a psicosfera do planeta Terra está ficando muito negativo, o karma vai ser violento, e esses caras vão sair do meu plano de entender o amor a Deus, certo? Então, ele veio como o senhor Buda, retirou essa má interpretação, né? Aí tinha o poder de Deus, o senhor Buda era a potência de Deus em ação, ele conseguiu, através da filosofia dele, negar superficialmente os Vedas, né? E essas instruções equivocadas através de uma manipulação mental, que as pessoas queriam se justificar para comer carne ou para, imagina, oferecer seres humanos para semideuses, para, sei lá, qualquer coisa, manter um poder, manter qualquer coisa, isso é coisa absurda, né? Que semideus é esse que aceita ser humano, né? Assim, então, não está certo isso, né? Aí depois, pelo poder dele, ele conseguiu, né, anular
esses brahmanas equivocados. Mas aí o que aconteceu? A maioria das pessoas se tornaram ateístas. Não se voltavam mais para Deus. E dessa forma humana nós existimos o quê? Para servir a Deus, para amar a Deus. Aí no tempo de Deus, ele mandou Shankaracharya, não, vamos agora, através da potência do Senhor Shiva, né? O Senhor Shiva, ele é potencializado pelo Senhor Vishnu, né? Todo mundo só tem poder para agir de acordo com a super-alma que está no coração, né? Mas o Senhor Shiva, ele é uma expansão do Senhor Vishnu, que toca a matéria, né? Tem uma coisa mística aí por trás. E aí o Senhor Shiva restabeleceu a crença em Deus através do impersonalismo, que se mantém até hoje, né? Muitas pessoas se mantêm nessa crença do impersonalismo, não adiantaram o seu entendimento, porque realmente, como eu falei, é uma filosofia, metafisicamente falando, riquíssima, né? E aí passou esse tempo, aí o Senhor Chaitanya Mahaprabhu veio para estabelecer a filosofia personalista, de amor a Krishna. E o próprio Senhor Chaitanya, ele dava o exemplo máximo, né? Eu narrei a literatura do Chaitanya Charitamrita, onde ele mostra a vida do Senhor Chaitanya. O Senhor Chaitanya, ele só queria saber de adorar Krishna, amar a Krishna, cantar Hare Krishna. Ele estava sempre em êxtase de amor por Deus. E daí toda essa egrégora, né, de Deus, quando o Senhor Chaitanya veio para esse planeta, ele salvou todo mundo. A potência do Senhor Chaitanya, a misericórdia do Senhor Chaitanya está presente agora. Então todos nós temos que ir agora para a meta final, que é amar a Deus sobre todas as coisas e saber quem é Deus. E também seguir o processo de cantar o Mahamantra, que foi o processo que o próprio Krishna trouxe para essa era de Kali Yuga, mostrando que é muito fácil purificar a mente numa época que aparentemente é muito pesada e onde as pessoas quase não fazem prática espiritual e a maioria das pessoas está esquecida de Deus, né? Então o Senhor Chaitanya veio e aí depois de 500 anos para cá houve uma sucessão discipular, né, de devotos, até que chegou no Senhor Chaitanya Mahaprabhu, quando o planeta Terra já estava configurado numa situação, numa circunstância específica, onde as pessoas, os espíritos aqui encarnados, estavam preparados ou qualificados para receber diretamente essa interpretação pura através de um devoto puro. Então enviou Srila Prabhupada. Antes de Srila Prabhupada, né, veio, né, o Mestre Cristo e vários mestres, e tem a Fraternidade Branca, com todos os seus conceitos, tudo é aceitável, tudo é bacana, mas o interessante é você entender quem é Deus. Então, Srila Prabhupada, né, ele tinha essa potência de Nityananda Prabhu, de levar esse conhecimento para todos os seres desse planeta, para que eles galgassem exatamente esse entendimento último, pleno, mais elevado do aspecto de Deus como summum bonum, né, como a verdade absoluta, a causa de todas as causas, a origem sem origem. A forma completa de toda a existência, consciência e bem-aventurança é o Senhor Krishna. E aí hoje você pega o Bhagavad Gita como ele é, né? Certo? Porque existem, como eu falei para você, outros Bhagavad Gitas que são interpretados pelos impersonalistas. Porém, esses Bhagavad Gitas impersonalistas, eles não são a realidade. A realidade é que Krishna é a pessoa suprema, e aí o seu Srila Prabhupada, né, temos que, né, oferecer muitas bênçãos que eu tenho como meu guru. Ele nos deu isso, inclusive no mantra dele, né, repetindo aqui, ele fala assim, que eu venho para combater Shunyavada, Nirvishesha Shunyavada. O impersonalismo, vamos tirar o impersonalismo, porque agora é a hora de estabelecer a realidade final, que é a pessoa suprema, o Senhor Krishna,
e tirar essa coisa do vazio. Então, são filosofias que estão aí, têm a sua beleza, o seu entendimento, porém elas não dão a verdadeira performance que é o personalismo, a realidade última, conforme o Senhor Krishna explica no Bhagavad Gita. Então, Arjuna, né, pergunta para Krishna no canto 12, né, quem é que é o mais elevado, quem está mais sintonizado com a verdade absoluta? Aqueles que cultivam o impersonalismo ou aqueles que adoram seus pés de lótus, né? Aí Krishna falou, aqueles que prestam serviço devocional a mim são os mais elevados. E ele falou assim, os impersonalistas têm muita dificuldade, porque é uma filosofia assim, muito difícil de abarcar, uma coisa muito abstrata. Você está falando da energia de Deus, algo além do plano material. E os impersonalistas têm essa ideia de se fundir em Deus, perder a individualidade, e aí no final você fala, né, eu sou Deus, certo? Mas aí Chaitanya Mahaprabhu e Krishna vêm falar, você é Deus como a energia de Deus, mas você não é Deus como o energético. Assim como o Paramatma, né, que é uma expansão de Krishna, está no seu coração. Então, Paramatma é diferente de você, no sentido de que o Paramatma é Krishna e você é uma parte integrante de Krishna. Certo? Então, tem yogis também que acham que o Paramatma ele vai se fundir no Paramatma e vai adquirir poder místico, coisas assim. Temos que acordar, despertar para essa consciência. Então, eu considerei essa pergunta, até estou dedicando aqui toda uma aula a isso, para que as pessoas tomem consciência, certo? E, ao mesmo tempo, você pode, dentro dessa filosofia impersonalista, você pode entender a metafísica que existe, que faz muito sentido, né? Eu já estudei, porém, no final, você não vai fazer aquele que chama Kaivalya, né? Kaivalya você não vai se fundir em Deus. Você vai praticar serviço devocional a Deus. Vendo, né, toda aquela filosofia que quando você tiver devotado a Krishna, você vai entender os pontos dessa filosofia que batem e que não batem, né? Certo? Então, Krishna ele vai te dar inteligência para absorver todas as filosofias, mas você vai permanecer um fiel servo amoroso de Krishna depois que você entendeu tudo, e isso aí é a razão da inteligência estar agindo, né? Temos que usar a nossa inteligência para, em vez de simplesmente criticar ou julgar ou criar conflitos e brigas, né, com outras pessoas, devemos entender que cada pessoa está no ponto de entendimento de Deus. Até mesmo o ateísta, ele não, se realmente ele não acredita em Deus, mas ele, de alguma forma, ele está procurando compreender, ele está no caminho ainda. O impersonalista também, ele está na primeira fase de realização de Deus, que é o Brahman. Mas ele vai continuar, ele vai até se fundir na existência brahmânica, né, de Krishna, mas depois, né, no Bhagavad Gita, o Prabhupada fala que ele cai. Ele cai porque a alma, como meta final, tem que se relacionar com Deus, pessoa. Porque você é uma pessoa, o espírito é uma pessoa, não existe essa coisa de perder individualidade. Você se fundir em Deus, se tornar Deus, isso aí pode até acontecer, mas é uma espécie de ilusão. Dizem que é a maior das ilusões, é um suicídio espiritual, você querer perder a si mesmo e tentar virar Deus. Isso aí é impossível. É isso que o impersonalista quer fazer. Certo? Então você tem que entender o que é essa energia do Brahman, certo? E também tem que entender o que é o Paramatma, a presença de Deus, né, em tudo, em todos, que está mantendo os nossos desejos, o nosso aprendizado aqui nesse mundo. E, finalmente, né, você entende Krishna,
inicialmente no Bhagavad Gita, onde o final do Bhagavad Gita você vai ter que se render a Krishna, como Arjuna fez. Arjuna estava fazendo uma opção de pergunta desse nível, né? Então Krishna usou Arjuna como um instrumento que botou ele mais ou menos em Maya, na ignorância, e Arjuna foi fazendo perguntas que são as perguntas que a gente tem que saber sobre essa conclusão final de que Krishna é a suprema personalidade de Deus, a base, né, do Brahman, a base do Paramatma, da superalma, certo? E é a ele que nós devemos render o nosso serviço eterno, amoroso, com plena consciência, e assim teremos paz e seremos, né, felizes naquilo que é a nossa posição eterna de ser, Sanatana Dharma. E aí os devotos, né, que realmente entenderam, realizaram o Senhor Krishna, que desenvolveram uma potência mais amorosa, eles vêm e tentam explicar para as pessoas a posição de Deus como ele é. Então, o Bhagavad Gita como ele é. E aí o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que era o próprio Krishna, nessa Kali Yuga em que estamos vivendo, ele pede que cantemos o santo nome, né, que possamos, né, estudar o Gita, com certeza, que é o próprio Krishna falando, e principalmente estudar sobre os passatempos de Deus, que é o Srimad Bhagavatam, que é o comentário autorizado por Srila Vyasadeva, que é uma encarnação literária de Krishna, para comentar sobre o Vedanta Sutra, que é toda essa literatura védica, né? E aí o Srimad Bhagavatam é o fruto maduro da árvore védica. Aí você vai estudando as encarnações de Deus, ali tem toda uma filosofia, tem toda uma metafísica, Sankhya Yoga, várias coisas, até que você, no 10º canto, você começa a ler os passatempos de Krishna. E ao ler os passatempos de Krishna, você está se associando diretamente com Krishna, né, na morada espiritual. Você vai entender o que é o Vrindavana, o que são as gopis, qual a relação de todos os seres com o divino. E aí você vai galgar essa maestria do espírito enquanto, né, encarnado nesse aprendizado na forma humana, que é uma forma dada por Deus com uma inteligência maravilhosa para você compreender esses assuntos. E aí, ao praticar o serviço devocional, você naturalmente vai realizar o divino. Tem que fazer essa prática, né? A aula passada nós falamos sobre o sacrifício. O sacrifício da forma humana é ele usar o seu tempo e a sua energia para manter esse encontro com Krishna, e assim, após a morte dessa estrutura biológica, você poder voltar para a morada de Deus conforme ele promete, né? No capítulo 8, Krishna diz: se você abandona esse corpo pensando em mim, o que vai ser o fruto de um trabalho de uma vida inteira, então você está abandonando o corpo lá, você lembra de Krishna, porque o espírito já está realizado nessa consciência de Krishna. E daí a sua vibração divina vai te levar para o mundo divino. Por isso nós temos que entender quem é Deus realmente. Por isso que Srila Prabhupada, toda a corrente de sucessão discipular, vários devotos vêm meio que combatendo, entre aspas, né, o impersonalismo. Falando, não adianta você abandonar o corpo pensando que você é Deus, porque isso aí vai dar problema. Você vai ficar numa atmosfera de fusão com a energia de Deus, mas você não vai estar completo ou satisfeito nessa realização, porque você vai compreender que falta algo a mais. Esse algo a mais é o amor a Deus. E Deus é Krishna. Certo? Aí você tem que realmente acordar nesse momento. Dentro de tudo isso que a gente está falando aqui, acredito que a gente não falou mal de ninguém, mas demos uma explicação de como Deus atua, né? Porque você vai falar assim, mas
O próprio Krishna mandou o Senhor Shiva, mas as pessoas não sabem por quê que Shankaracharya veio fazer essa missão a contragosto, tá? O senhor, tanto que no final da vida, Shankaracharya pegou lá no Govinda Bhasya e glorificou Govinda, né? Govinda é a pessoa suprema. Aí meio que o impersonalista ele não coloca muito à disposição esse livro, né? de Shankaracharya, porque está evidenciando Govinda. E quem é a Govinda? Govinda é Krishna. Né? Govinda é Krishna. Então, Shankaracharya, imagina, o maior devoto de Krishna, né? Ao mesmo tempo que ele fez a missão dele, ele, vamos dizer assim, ele traiu Krishna lá no finalzinho da vida dele. Krishna é Deus. É Govinda, tem que adorar Govinda. Mas aí, quando você está com essa consciência completamente personalista, né? E ela é até mais convincente, às vezes, do que a filosofia personalista, né? Porque como a gente tem a consciência material, a gente tenta a interpretar Krishna como uma coisa material separada. A gente não está considerando a Krishna como uma pessoa absoluta, que é transcendental, que não tem nada a ver com esse mundo material, mas por sua bondade ele vem a esse mundo e nos passa essa realização da sua presença. Porque se você não sabe quem é Deus, como é que você vai amá-lo? Como é que você vai pensar nele? Então Krishna se apresenta lá com a flautinha, né, com a guirlanda, com aquelas roupas dele, com as pulseiras. Ele se apresenta diretamente e fala assim, ó, a forma original que emana todas as formas, todas as encarnações, todas, né, super-almas, toda a energia Brahman, é essa forma aqui. Né? Então ele fala aqui no Bhagavad Gita, né? Eu sou a base do Brahman. Então Krishna vem e fala. Mas aí como as pessoas estão com conceitos ou materialistas ou impersonalistas, a tendência é o quê? Nem é culpa delas, é pegar o Bhagavad Gita e interpretar de uma forma impersonalista. Né? Até mesmo fala eu sou, né? Tem essa filosofia do eu sou, geralmente fala eu sou, pensando que você é Deus mesmo, né? Mas não é o eu sou, dentro do ponto de vista Vaishnava, né? O personalista é o eu sou, você é o sou, energia do eu sou energético. Porque Krishna é, você é. Mas você não é Krishna. Você é uma parte de Krishna, é um Krishninha, é um deusinho. E daí você começa a usar o seu poder místico, né, do eu sou é a atividade de Deus. Você é Deus ativo nesse mundo como energia energia superior dentro da energia inferior, que é a energia material, onde você tem um livre-arbítrio para criar tudo que você quiser com a sua mente. Aí lá no capítulo 6, Krishna fala, mas a sua mente pode te liberar ou pode te degradar, ou te afundar, ou te aprisionar. E daí toda a estrutura da vida espiritual é você purificar a sua mente para ter, né, essa espelhagem do espírito que você é como parte integrante de Krishna. E para isso o Senhor Chaitanya veio e nos trouxe o Mahamantra Hare Krishna, que quando cantamos, né, eu estou aqui ó, com a japa mala, né, todos os dias eu canto Hare Krishna, Krishna, 108 bolinhas, eu faço 16 vezes, que é o recomendado, mas às vezes eu faço muito mais de 16, às vezes tem dia que eu não faço quase nada, né, da preguicinha, porém a mente está sempre lembrando, né, de Krishna. A hora mais importante do seu dia, tá, escreve aí, vai ser quando você estiver cantando sua japa, porque a sua japa não está só purificando a sua mente, como a japa é a própria presença de Deus. Não é que a japa Deus deu a japa para você purificar a sua mente. A purificação da mente é um processo automático ao cantar. Mas quando você canta o santo nome, você tem que estar pedindo a Deus para o amor dele se manifestar, ou o seu amor, né, se manifestar no seu coração. E aí você começa a ter essa integração com a suprema personalidade de Deus,
que está presente funcionalmente junto com você agora nessa máquina biológica, te dando o direcionamento interno através de uma intuição. Você consegue perceber se você está fazendo certo, se você está fazendo a coisa desfavorável ou a coisa favorável, você consegue entender isso. Aí Krishna vai se realizando para você, aí ele vai mostrando essa parte dele como luz, né, como o impersonalista quer ver, ele vai mostrando como ele está dentro do seu coração, como os yogis místicos tentam realizar, e ele mostra, ó, você tem que pensar sempre em mim, se tornar meu devoto, me adorar e prestar o seu respeito a mim, que eu sou a pessoa suprema, mas que eu sou o seu melhor amigo, eu sou o seu melhor bem-querente. E dessa forma você passa a seguir o padrão perfeito da vida espiritual. Certo? Então, como a gente vê hoje em dia aí no mundo material, né, principalmente em Kali Yuga, as forças demoníacas, vamos dizer assim, elas são mentirosas, elas estão manipulando a sua mente, ou programando a sua mente sempre para coisas de interesses da energia densa material. Certo? Então, da mesma forma, existe uma programação espiritual. Assim, quando o Shankaracharya veio, ele programou a mente das pessoas para algo impersonalista. E aí, quando o Senhor Buda veio, ele programou a mente das pessoas para algo, né, nihilista, do vazio, da não concepção divina. Mas, ao mesmo tempo, ele também fez com que as pessoas negassem os Vedas. Né? Tem que negar os Vedas porque os Vedas falam de adoração a Deus. Certo? Então, essa é toda a história. E agora, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu veio e programou a sua mente para a verdade absoluta, para você entender finalmente aonde que as coisas têm que se posicionar. E o Bhagavad Gita, né, é o referencial, onde o próprio Deus está falando, depois ele te dá o Mahamantra, e o Mahamantra nada mais é do que a presença de Deus no som. Aí você usa a Japamala para concentrar, você purifica a sua mente, aí você acende essa luz, né, da conexão pessoal, da relação Bhakti Yoga no seu coração, e aí você começa a entender Krishna, você começa a se render cada vez mais, aí o seu amor vai brotando, a sua consciência vai ficando cada vez mais fixa, porque isso é uma realização do seu espírito, né? Você compreendeu finalmente, essa é a misericórdia, aí você começa a estudar os passatempos do Senhor Krishna, aí você começa a se associar com pessoas que estão falando sobre o Senhor Krishna, estão dando, né, o entendimento maior de toda a situação, e dessa forma você vai se preparando a nível de consciência para que na hora da morte você esteja pronto para voltar para o mundo espiritual, né, Vrindavana, Goloka Vrindavana, Krishna Loka, onde ali você vai ter uma relação específica com Deus. Por isso que você tem que saber quem é Deus. Apesar dele se manifestar em inúmeras formas, e você também, se você quiser uma relação com outra forma de Krishna, sem ser Krishna, porém você deve entender que onde está Krishna, todas as outras formas estão presentes ao mesmo tempo. Porque Krishna é a origem de tudo, de todas as formas. Tudo é ele mesmo. Por isso Krishna fala, vem direto para mim que a deidade da sua adoração está presente em mim e você vai ficar satisfeito da mesma maneira. Certo? Então temos que ter essas nuances de entendimento. Espero que vocês tenham apreciado, né, essa aula. Espero que a minha explicação tenha dado bons frutos no coração de vocês, e agora vocês vão entender quando se fala em filosofia impersonalista, budista, ou nihilista, né? Não necessariamente budista, ou ateísta, e vocês vão entender a filosofia, o último Bhakti Yoga, o último degrau, render-se aos pés de lótus da Suprema Personalidade, o Senhor Krishna, e sucesso na missão humana, e voltar para o mundo espiritual e viver feliz com Deus. E, enquanto isso, viver feliz com Deus aqui nesse mundo. Ok? Então, agradeço a presença de todos vocês. Amo vocês. Fiquem sempre com Deus. Gratidão. Haribo!